Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. O futebol como escola de cidadania. Por Ivan Herrera Michel. Ao longo da história da humanidade, nunca houve uma instituição privada, muito menos um esporte, que atingiu o nível de organização e implementação do futebol moderno. Para verificar isso, precisamos apenas observar que a Federação Internacional de Futebol Associado, FIFA, tem mais nações relacionadas do que a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Nem mesmo o Decálogo de Moisés se aplica em mais países do que as regras da FIFA, nem as doutrinas de cristãos, muçulmanos e judeus, acrescentadas, são praticadas em mais nações e por mais pessoas do que as regras do futebol moderno. Há muita discussão sobre a história do futebol em civilizações antigas de diferentes continentes, que vão do asteca ao chinês, passando pelos celtas e pelos egípcios. No entanto, é dado como certo que o futebol atual nasceu na segunda metade do século XIX em Londres, em um lugar maçônico localizado na rua Queen Elizabeth número 11. A maçonaria parece refletir o espírito universalista de igualdade e fraternidade sem distinções de nacionalidade, raça, ideologia, religião ou gênero. Do endereço em que eles se conheceram, o número de 11 jogadores seria retirado, o que ainda hoje o distingue do parente mais próximo, o rugby, que tem 15. Aparentemente, entre os fãs de rugby da época, uma crítica foi gerada pela violência desnecessária que os jogadores exibiam em cada jogo. A censura mais forte veio dos estudantes da Universidade de Cambridge, que pediram a abolição das zancadilhas e dos chutes nas pernas do oponente. No desenvolvimento desse mal-estar, em 8 de dezembro de 1863, os representantes de um grupo de 11 clubes se reuniram interessados em organizar formalmente uma liga de futebol, na Taverna dos Maçons, para criar a primeira associação dessa disciplina. A reunião contou com a participação da Universidade de Cambridge e selou a separação final do futebol e do rugby quando os defensores do último esporte, que eram minoria, deixaram o local com nojo. A partir de então, a nova forma de futebol não violento se espalharia por todo o planeta. Desde então, o caráter do ponto de encontro social do futebol é observado nas arquibancadas. Sem diminuir o ápice do conteúdo de identidade ou sentimento de pertencimento do torcedor, você pode conversar com os torcedores, relaxando com o vizinho da cadeira e celebrar qualquer que seja o resultado da troca de camisas dos jogadores no final do concurso. Essa prática é o tributo mais repetido, massivo e público ao valor da tolerância na sociedade. Portanto, os excessos dos briguentos seguidores do irlandês Edvard Mulligan parecem representar apenas setores marginais modernos, que canalizam doenças sociais que nada têm a ver com o esporte. Os meios de comunicação, mesmo dentro do viés de seu viés, transmitem um apelo permanente por paz e concórdia. 3 vezes ao dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. A linguagem dos comentaristas de futebol, no meio de suas perguntas e malquências, é dirigida igualmente a todas as classes sociais, dentro de uma fusão de diversos elementos culturais, que em outros contextos, são difíceis de conciliar. O amador não discrimina. Ele aplaude o Pelé preto, o Cruyff loiro ou o mestiço Maradona. Ele respeita o jogador católico que se cruza quando entra na quadra do que o evangélico que ora a Cristo depois de marcar um gol ou que dança. Ele não se importa se o movimento vistoso é feito por um comunista russo, um capitalista americano, um social-democrata escandinavo ou um terceiro mundialista dos Camarões. Ele não se importa se o jogador vem das classes mais desfavorecidas da sociedade ou se ele nasceu em uma família rica. Essas diferenças não são importantes ao aplaudir. E desde o Campeonato Mundial Chinês Feminino de 1991, o gênero também não é importante.
E para completar o cenário do futebol, em 1980, o primeiro time gay da história é integrado, desde 1992, uma série de campeonatos mundiais de futebol gay organizados pela Associação Internacional de Futebol de Gays e Lésbicas, IBUFA. Eles não são muito conhecidos como os outros, mas já têm 18 anos. O fã é um democrata concorrente. Expressa expressamente e sem reserva sua opinião como uma grande capacidade de crítica. Não importa se você não concorda com o diretor técnico ou o presidente do clube de sua escolha, porque entende que o show é um bem público e que seus líderes são servos de uma função que foi comissionada e da qual eles não pertencem. Os títulos de propriedade são indiferentes a eles, porque entendem que há coisas que não são privatizadas. Por isso, os estádios de futebol, apesar dos bares bravos que todos lamentam, são hoje uma ótima escola de cidadania e um fenômeno contra-hegemônico. E para destacar a cultura democrática, eles alcançam o carnaval em sua ânsia de participar da experiência coletiva. No futebol, há também um maior leque de horizontes das novas gerações. É comum ouvir um garoto de 11 anos afirmar que na Colômbia ele é fã do Júnior de Barranquilla, na América do Boca Júnior da Argentina e no mundo do Real Madrid da Espanha, enquanto seu primo da mesma idade afirma que, na mesma ordem, as equipes de sua escolha são o Nacional de Medellín, o Colo-Colo do Chile e o Manchester United da Inglaterra, e ambos admiram Pibe Valderrama e Ronaldinho, Zamorano, Maradona, Rooney e Pelé. E para não mencionar Zidane, Cristiano Ronaldo e Messi. O futebol funciona até como um reflexo do mundo moderno e, como negócio, também é um espelho da sociedade. Ele incorpora ao setor corporativo, Coca-Cola, Kodak, 3M, Toyota, Varta, que faz seu mês de agosto ao veicular seu marketing através deste esporte para o consumidor de classe média, aproveitando o trabalho de alguns jogadores, trabalhadores, originários principalmente das classes menos favorecidas da sociedade. Esse esporte também serve àqueles que querem aparecer na mídia com fama emprestada. Diante do exposto, e já no meu país, não surpreende que o futebol tenha entrado na Colômbia pelo Rio Magdalena e que sua primeira escala tenha sido em Barranquilla. A sociedade barranquilera do início do século XX já estava globalizada a partir do contato permanente, cultural e econômico com colônias europeias, norte-americanas, chinesas, árabes etc., desde que a cidade cresceu com o espírito ativo de porto marítimo aberto ao mundo. Por outro lado, e como as estruturas culturais e os padrões sociológicos dependem do conteúdo local, há uma experiência brasileira no futebol, diferente do inglês, japonês e argentino, para citar apenas alguns exemplos. Portanto, em cada lugar, o futebol tem algumas características, uma semiologia e um imaginário muito próprios e, consequentemente, em um amplo espectro, seu estadiamento tem e oferece uma oportunidade de inclusão. Não importa se o programa é gerado na Argentina, Espanha, México, Itália, Estados Unidos, França, Coreia, Alemanha ou África do Sul.